Olá, olá pessoal, de volta com vocês aqui, professor Marcelo Ferreira, agora com um novo vídeo para o 8º ano, pares ordenados e plano cartesiano. Espero que vocês assistam o vídeo até o final e que gostem do vídeo. Gostando, não esqueça, dê o seu like, dê o seu joinha para o nosso canal. É muito importante que você dê esse like, dê esse joinha para o nosso canal, tá certo? E compartilhe com os seus amigos. Vamos que vamos! O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema utilizado para especificar pontos e determinar localizações ou posições dentro de determinado espaço ou superfície. Por exemplo, aqui nós temos o plano cartesiano. Nós temos uma reta numerada, com números inteiros. Temos outra reta numerada. Chamamos essa reta de x e essa reta de y. Vamos, no decorrer deste vídeo, mostrar algumas particularidades, tá certo? A primeira delas é que elas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Vamos aqui. O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas, que nem eu falei na folha anterior, perpendiculares, formando um ângulo de 90, perpendiculares entre si. Na realidade, formam 4 ângulos de 90, certo? Vamos aqui. Isso significa que onde as duas retas se tocam, se interceptam, formam um ângulo reto. Na realidade, são 4 ângulos retos. Ok? Espero que tenha visualizado bem tranquilo. Vamos para a folha seguinte. O eixo horizontal é conhecido como eixo X. Está aqui, eixo, ou eixo das abscissas. Vamos mais usar o nome eixo das abscissas. É o eixo horizontal. Enquanto o eixo vertical, tá aqui, vertical, também é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Vamos trabalhar mais com o nome ordenadas. Então, eu tenho eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com X e Y, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Vamos em frente. Um plano cartesiano possui 4 quadrantes. Observe que, quando eu coloquei o X e o Y, eles interceptam em um ponto, dividindo um plano em 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. 4 quadrantes, tá certo? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Como é que eu vou saber quem é o primeiro quadrante, onde está o primeiro quadrante, onde está o segundo? Como é que eu vou fazer, professor? Muito fácil. O primeiro quadrante, x é maior que 0 e y maior que 0. X maior que 0 é para cá, y maior que 0 é para cá. Você vai ter aqui um ponto que vai pertencer ao primeiro quadrante. Se você observar aqui essa setinha, está mostrando que vai andar nessa direção. O que significa isso? Se fosse nessa direção, é o sentido horário, que é o sentido do relógio, dos ponteiros de um relógio, tá certo? Quando é nesse sentido, é chamado sentido anti-horário, tá certo? O contrário do sentido horário, o contrário é o sentido anti-horário, ok? Então, o primeiro quadrante aqui vai ser o segundo quadrante. Observe que no segundo quadrante, o elemento aqui, que eu vou ligar, presta atenção. Eu vou ter o x menor do que 0, porque aqui é o 0. X menor do que 0 e y vai ser o quê? Maior do que 0. X menor que 0 e y maior do que 0, segundo quadrante. No terceiro quadrante, vamos aqui. Se você observar, eu vou ter o valorzinho de x menor do que 0 e o valor de y também está abaixo aqui, menor do que 0. Terceiro quadrante, x menor que 0 e y menor do que 0. E no quarto quadrante, vamos aqui achar o quarto quadrante, eu vou ter
x maior do que zero e y menor do que zero. X maior do que zero e y menor do que zero. Por exemplo, eu quero que você localize para mim esse par ordenado. Ele está no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante. Vamos olhar. X e y, par ordenado, um par em ordem. X e y. X é menos 3, x, menos 3 aqui, desse lado. E y é 4, 4 é mais 4, então é positivo. Então eu tenho menos 3 e 4 vai estar no segundo quadrante. Aqui, esse ponto aqui, cada par ordenado vai representar um ponto. Então esse ponto vai estar no segundo quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Segundo quadrante, tá? Então vamos agora dar uma olhada aqui. E se fosse assim, mais 5 menos 2. Em que quadrante está esse par ordenado? Mais 5, está aqui, ó, x mais 5. Y menos 2, y negativo. Aí eu vou ligar aqui, ó, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais 5 menos 2, que encontra-se no quarto quadrante. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido esta parte de identificar os quadrantes. Vamos em frente. Olha bem aqui. Vamos agora aprender bem direitinho a localizar os pares ordenados. Cada par ordenado representa um ponto. Então, vamos localizar esses pontos no plano cartesiano. Ponto A, 3 e 4. X é 3, y é 4. Olha o que nós fazemos. Eu vou lá no plano cartesiano, que já tem as retas bem numeradas direitinho, certo? E nós temos aqui, ó, x é 3. Aí eu pego lá no 3, né, x. Aí eu vou traçar uma paralela ao eixo y. Tracei a paralela pontilhada, tracei. E o y é 4, não é y? Quem é o outro eixo, não é x? Vou traçar uma paralela ao eixo x. Observe que encontrou neste ponto. Este ponto A é o par ordenado x, y, 3 e 4. Ok? Vamos localizar agora o ponto B. 2 e menos 3, x e y. X é 2, traça a paralela ao eixo y, né? A paralela, tracei. E o y é menos 3. Y, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Traça paralela ao eixo x. Paralela, ó, ao eixo x. Encontrou neste ponto. Este ponto B é o par ordenado 2 e menos 3. Ok? Vamos agora aqui para o ponto C. X e y. Sempre lembrando que é um par ordenado. X é menos 2. X, menos 2. Vou traçar paralela ao eixo y, paralela. E o y é 3, 3. Se eu estou em y, vou traçar uma paralela ao eixo x. Tracei, tocou nesse ponto. Então, o par ordenado que representa o ponto C é o x, que é menos 2, e o y, que é 3. Vamos agora para o ponto D. X e y. X é menos 5, x é menos 5, está aqui, ó. No x, vou traçar uma paralela ao eixo y. Tracei a paralela. E agora o y é menos 2. Se eu estou em y, vou traçar uma paralela ao eixo x. Tracei. Encontrou. Então, o ponto D é representado pelo par ordenado x, y. X é menos 5 e y é o menos 2. Joia? Espero que vocês tenham compreendido bem direitinho como localizar os pares ordenados no plano cartesiano. Mas tem mais. Tem uma situação aqui, ó. Ponto A. Par ordenado 0 e 4. Então, presta atenção. Par ordenado, eu também posso chamar isso aqui de coordenadas. Então, eu tenho abscissa, eixo x, ordenada e eixo y, e o par ordenado nós chamamos de coordenadas do ponto. Então, as coordenadas do ponto A é o par ordenado x e y. Então, 0 e 4. Quando o x for 0, ó, eixo x, 0, aqui, ó, y é 4.
o ponto vai ficar no valor diferente de 0. 0,4, o ponto vai ficar aqui. Ponto B. Aqui é x, aqui é y. Ponto B. X é 3, ó. X, 1, 2, 3, aqui. E y é 0, y é aqui. Mas vai ficar em cima daquele número que é diferente de 0. Aqui, ó, ponto B. Então, eu tenho ponto A, 0 e 4. Ponto B, eu tenho o quê? 3 e 0. Professor, e quando for 0, 0, 0, 0 é aqui, ó. O ponto C é 0, 0, 0, 0. Ok? Espero que você tenha compreendido bem direitinho, porque é muito importante você saber localizar o ponto no plano cartesiano, né? Saber que esse ponto é representado por um par ordenado, e que esse par ordenado também é chamado de coordenadas do ponto. Ok? Vamos aqui. Continuando, tá certo? Vamos observar aqui, ó, ponto A, x é 4, y é 4. O x é igual a y. Olha o ponto B, x é 2, y é 2. O x é igual ao y. Olha o ponto C, x é menos 3, y é menos 3. Então, eu tenho aqui nessa situação em particular, que o x é igual a y. Então, vamos lá. 4 e 4, x é 4, y é 4. Tracei as paralelas, paralela ao eixo y, paralela ao eixo x. Localizei o ponto A. B, x é 2, y é 2. Ó, 2 e 2. Tracei a paralela ao eixo y e a paralela ao eixo x. Encontrei o ponto B. 2 e 2. E C é menos 3 e menos 3. Ó. Encontrei bem direitinho. Prestem atenção. Se eu ligar os pontos, eu vou ter aqui, ó, vou ter aqui um segmento que eu chamo de bissetriz. Mas bissetriz, por que bissetriz? Por que bissetriz? Porque bissetriz de um ângulo que nós estudamos é aquele segmento que divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Se você observar aqui, ó, aqui essas partes são iguais. Essa também é igual a essa. Tá certo? Então, essa aqui é uma bissetriz dos quadrantes. Só que se você observar bem, aqui é o quadrante 1, aqui é o quadrante 2, aqui é o quadrante 3 e aqui é o quadrante 4. Então, bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, 1 e 3 são quadrantes ímpares. Então, eu posso observar o seguinte. Quando as coordenadas de um ponto, elas são todas iguais, ou seja, x é igual a y, esse ponto pertence ao segmento que nós chamamos de quê? De bissetriz. Bissetriz, tá certo? Dos quadrantes. Bissetriz do quadrante 1 e do quadrante 3. Então, quando x igual a y, eles fazem parte da bissetriz dos quadrantes ímpares. Beleza? E aqui, professor, essa próxima agora, vamos ver bem direitinho. Ó. Menos 3 e 3 são opostos. 1 e menos 1 são opostos. 4 e menos 4 são opostos também. Localizei, ó, 3, menos 3 e 3. Localizei o ponto que o representa. 1 e menos 1, ponto B, ó. 1 e menos 1, tá aqui. E o ponto C, 4 e menos 4. Olha que interessante. Lembra que eu falei que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante? Expliquei bem direitinho sobre isso. Quando a bissetriz estava aqui, era a bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora a bissetriz está aqui, ó. Então, quando x e y, as coordenadas de um ponto, certo? O eixo x e o eixo y são opostos.
Menos 3 é o oposto de 3. 1 é o oposto de menos 1 e 4 é o oposto de menos 4. Quando isso acontece, quando nós temos as coordenadas do ponto opostas, nós sabemos que elas fazem parte da bissetriz dos quadrantes pares. Bissetriz dos quadrantes pares. Beleza, pessoal? Teremos mais informações sobre plano cartesiano mais à frente. Mas espero que vocês tenham conseguido compreender a explicação bem direitinho e que tenham gostado do vídeo. Se compreenderam, se gostaram, não esqueça, dê o seu like, dê o seu joinha para o nosso canal, que é super bem-vindo, ajuda muito o nosso canal, tá certo? E não esqueça também de compartilhar com os seus amigos. Um abraço no coração de todos e até a próxima. Tchau!